Maria José, chega aqui, vamos nos aquietarmos, quietar nosso coração para a parte mais importante desse culto, né? Que é o auge de tudo, que é a palavra. Não negocie, não te deixa dispersar por nada, porque esse aqui é o momento mais importante desse culto, tá? Senhor, te louvamos pela vida da tua filha, colocamos ela em tuas mãos, Senhor, para que na instrumentalidade da sua vida o Senhor esteja utilizando para edificar o coração da tua igreja nessa noite, de forma que o Senhor fale de forma particular com cada um e com todos nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja, boa noite, a graça e a paz, nosso Senhor. Continuando a nossa jornada, a carta 1 Coríntios, hoje estaremos prosseguindo com o capítulo 10. Tem que ligar um pouco. 1 Coríntios, capítulo 10. Amém. E diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Até aqui.
O apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, ele vai encerrar a sessão sobre liberdade cristã. Ele vai concluir falando aqui para aqueles que se consideravam fortes. Ele começou a falar de liberdade cristã no capítulo 8, conforme nós vimos aqui, onde ele começou a falar da carne sacrificada aos ídolos, se podia ou não comer. E aí a gente vê o apóstolo Paulo ali falando que aqueles que se consideravam fortes e comiam dessas coisas não deveriam ser pedra de tropeço para os irmãos. E a gente aprendeu lá que se precisa balancear o conhecimento com o amor ao próximo. E aprendemos uma lição que o amor é que edifica. No capítulo 9 passado, o apóstolo Paulo usou a sua própria vida como exemplo, onde ele abriu mão do direito do seu sustento pastoral, usando da liberdade, ele recusou por amor ao evangelho e também porque o apóstolo Paulo era muito zeloso, e entre as coisas que ele ouviu ao seu respeito, ele foi chamado ali de impostor na igreja de Corinto. Por isso ele abriu mão ali do sustento pastoral. Aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai usar o exemplo negativo do povo de Israel, como esse povo usou muito mal a liberdade. E esse capítulo ele vai nos ensinar grandes lições no sentido de que a vida cristã ela deve ser profundamente balanceada com o cuidado e com a vigilância. Vai nos ensinar que a liberdade cristã ela deve ser balanceada com a responsabilidade. Junto com a liberdade que Cristo nos dá, nós temos uma responsabilidade para com a nossa vida, através do nosso testemunho, como discípulos e seguidores de Cristo, responsabilidade para com Deus, responsabilidade para com o nosso próximo, com o nosso irmão, responsabilidade para com a igreja, que é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. A igreja de Corinto, entre outras coisas, eles se orgulhavam de um elevado grau de espiritualidade. Muitos ali estavam vaidosos de si mesmo, e a vaidade é o primeiro grau da queda. Alguns se consideravam ali com a consciência forte, possivelmente tinham, e por isso participavam das festas idólatras, comendo e bebendo nos templos pagãos, que era o que não faltava ali na cidade de Corinto. Pois bem, indo aqui para o texto, o apóstolo Paulo ele vai abrir falando de Israel. No primeiro verso 1 ao 4, ele vai dizer: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo aqui vai mostrar a saída, inclusive, do Egito, a peregrinação, onde o povo estava ali há 400 anos sendo escravo, e ele vai mostrar que essa peregrinação vai falar do cuidado de Deus, da providência de Deus, desde a abertura aí do Mar Vermelho, o quanto Israel foi objeto da proteção de Deus. Quando a gente vê a história da caminhada, a gente vê que Deus cuidava do povo, seguia junto com o povo durante o dia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. E ele vai dizer aqui que todos eles estavam batizados com respeito a Moisés. Ele vai usar aí uma figura do sacramento, uma figura da ordenança que nós já conhecemos, que é o batismo. Quando ele diz com respeito a Moisés, ele quer dizer que aquele povo estava sob a liderança espiritual de Moisés. Ele vai dizer que aquele povo se alimentou do maná espiritual, do manjar espiritual, falando
sendo que esse manjar espiritual estava se referindo ao maná que Deus derramava. Era espiritual porque aquele maná, aquele alimento, ele caía do céu. Todas as noites a Bíblia diz que junto com o orvalho do céu o maná caía e pela manhã aquele povo ajuntava e fazia a sua comida. Aquele povo bebeu da fonte espiritual, como ele diz aí no versículo 4, da mesma fonte espiritual, citando aí, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Em algumas ocasiões, Deus fez brotar água ali das pedras e aquele povo bebeu. E quando ele cita essa figura do batismo, eles estavam sob a liderança de Moisés, e para nós, o batismo, nós estamos embaixo da autoridade, do governo e da liderança de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala isso, era um prenúncio daquilo que nós já vivemos, aquele povo estava vivendo no deserto. E aquele alimento espiritual, tanto o manjar como a água que brotava da pedra, ele diz que e a pedra era Cristo. Então esse alimento espiritual era o que Deus haveria de nos dar através da pessoa do seu Filho, que era Jesus. Então Israel teve todos esses privilégios. Mas, no entanto, todos esses privilégios que Israel teve não poupou do fracasso espiritual. Israel não foi poupado de uma condição vergonhosa, deplorável e de desobediência, apesar de todos esses privilégios, de tudo que eles viram Deus fazer, de todo o cuidado de Deus, eles se encaminharam por outro caminho. E isso vai ser mostrado no versículo 5, quando ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quando ele diz a maioria, quando a gente volta nos versículos que nós lemos, tem uma coisa interessante. Ele diz, a palavra todos aparece várias vezes. Ele diz que todos estavam sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, todos beberam da mesma fonte. E então esse mesmo todos, ele diz aqui que no versículo 5, que a maioria desses todos, eles ficaram prostrados no deserto. Entretanto, quando ele abre aqui, entretanto, mais, ele está concluindo o pensamento, está dizendo que a maioria desagradou a Deus. Então, quando a gente olha para a história de Israel, que vê aquela multidão que saiu lá do Egito, lá em Êxodo 12, diz que eram 600 mil homens judeus, fora as mulheres, fora as crianças, e fora ainda uma grande mistura de gente que saiu junto com o povo de Israel. E essa geração de Israel, nenhuma geração viu tantos milagres, nenhuma geração viu tantos prodígios a olho nu da parte de Deus. A começar pelas 10 pragas lá do Egito, onde Deus endurecia o coração de Faraó, e aí Deus derramou daquelas pragas, e Deus, com mão forte, tirou aquele povo lá do Egito, abriu o mar vermelho, derramava da comida todos os dias, do maná, renovava as roupas daquele povo, as sandálias daquele povo, fazia com que brotasse água das pedras para que aquele povo não passasse sede. No entanto, eles foram reprovados. Ele diz que a maioria caiu. E essa maioria, em determinado momento da história de Israel, ali mais ou menos quando Moisés mandou os espias, que eles voltaram com um relatório, a maioria, os 10 espias, voltaram com um relatório de fracassos. Apenas 2, Josué e Caleb, foi aqueles que voltaram realmente confiando em Deus. Naquele momento ali, Deus disse que todos, a partir de 20 anos que tinham saído do Egito ou estavam ali no deserto, não entrariam na terra prometida. E ali eles caíram no deserto. Talvez tenha sido ali o maior cemitério da história da humanidade, porque Deus fez com que eles dessem a volta, marcha ré,
e ali durante 40 anos eles peregrinaram no deserto. Com exceção de Josué e Calebe, que saiu do Egito, foram os únicos que entraram, pisaram os pés na terra prometida. E aí a gente tira uma conclusão aqui dessa primeira parte, é que os milagres, ele não traz o coração para perto de Deus. Aquele povo viu muitos milagres, no entanto o coração deles estava endurecidos. Viram Deus, a glória de Deus descendo sobre a tenda ali, andando com eles dia e noite. No entanto, o coração daquele povo estava endurecido. E a gente trazendo para nós, e para o exemplo que Jesus falou, ele falou sobre isso. Ele não queria que aquela multidão, o povo seguissem ele por causa dos milagres. Os milagres são uma consequência da fé, da credibilidade que nós damos para Deus. Então, às vezes nós ainda vemos muita gente correndo atrás dos milagres. Eu vou para tal lugar porque o milagre está lá. Eu vou para tal igreja porque Deus está lá. Isso é muito perigoso. E aí o apóstolo Paulo ele vai catalogar alguns pecados, algumas infrações que foram objeto da queda desse povo ali no deserto. A partir do versículo 6 ao 10, começando pelo versículo 6, ele diz: ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E a primeira coisa que abre esse versículo, ele está dizendo que essas coisas elas se tornaram exemplos para nós. Ele está falando ali para Corinto, e está falando para nós. O que é exemplo para nós? Para que nós não cobicemos as coisas más. E aí a gente já vê aqui o pecado da cobiça. Em determinado momento da história de Israel, Israel desejou voltar para o Egito, desejou as coisas más do Egito, inclusive a escravidão, porque ali eles estavam embaixo de um jugo muito pesado. Por isso, alguns clamaram a Deus e Deus olhou depois de 400 anos de silêncio. E foi por causa desse jugo tão pesado que aquele povo sofria que Moisés matou um egípcio e fugiu para a terra lá de Midian. Mas em algum momento da história aqui, Israel desejou voltar para o Egito, desejou as coisas do Egito, desejou os peixes do Egito, desejou as cebolas do Egito, desejou os pepinos do Egito, queria voltar para o Egito. E naquela ocasião ali Deus consumiu ali parte do arraial de Israel com fogo. E a gente vai ver que depois de cada infração dessa veio o castigo de Deus. Nessa ocasião aqui, em Números, primeiro capítulo, Números 11, Deus consumiu parte de Israel com fogo. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aí aqui vem o pecado da idolatria. Ele está falando especificamente do momento em que Israel fez um bezerro de ouro. Moisés subiu ao Monte Sinai a pedido de Deus para que Deus lavrasse as tábuas dos mandamentos, e Moisés demorou no Monte Sinai, e o povo pressionou Arão, que era o segundo líder espiritual, uma vez que ele foi escolhido como sacerdote, e disse: olha, esse Moisés nos abandonou, então nós queremos agora um Deus que vá adiante de nós. E ali Arão mandou que as mulheres tirassem os pendentes, os brincos, e ali jogou aquele ouro no fogo, e dali saiu um bezerro de ouro, e eles disseram: olha, Israel, este é o teu Deus que te tirou do Egito. E a Bíblia diz que a ira de Deus foi tremenda naquele momento. Ele sabia o que estava acontecendo, disse para Moisés voltar, descer, porque o povo tinha se corrompido. E ali Moisés ficou tão indignado que quebrou as tábuas que Deus escreveu. E Deus disse: te afasta desse povo, porque eu vou destruir esse povo e farei de ti uma grande nação. E Moisés clamou a Deus ali, se humilhou diante de Deus pelo povo. Moisés era um homem que tinha um coração realmente de um líder. Se humilhou e disse: Deus, o que o Egito vai falar, que tu tirou o povo do Egito para morrer aqui no deserto, não faz isso. E aí Deus voltou atrás naquela sentença.
mas ele disse para Moisés que ele não iria mais com eles. Foi ali também que Moisés clamou e disse que sem a presença de Deus ele não iria. E ali também veio uma consequência ali, muitos pereceram ali por conta dessa idolatria. A gente não vai falar cada detalhe do que aconteceu, porque senão o tempo não vai deixar. Capítulo 8. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num dia só 23.000. Aqui, no momento da história, Israel passou pela terra de Moabe, e ali os homens se juntaram com as mulheres moabitas, e ali eles se prostituíram com as mulheres moabitas, que Deus tinha dito que não era para ser feito. E ali a Bíblia diz que 23.000 homens caíram por conta da sentença de Deus, por causa desse pecado da imoralidade. Capítulo 9, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Aqui, alguns colocaram Deus à prova, murmuraram, foram mal agradecidos, reclamaram, e aqui Deus mandou as serpentes, várias serpentes, e muitos morreram ali pelas mordidas daquelas serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui está o pecado da murmuração. Nesse caso aqui, especificamente, o povo se revoltou contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão, questionaram a liderança de Arão, a liderança de Moisés, e um grupo encabeçado por 3 homens, chamado Coré, Datã e Abirão, eles se revoltaram contra a liderança de Moisés. Moisés tentou reverter a situação, porque Coré, inclusive, era da tribo de Levi, da qual Moisés e Arão, seu irmão, eram. E Deus tinha separado a tribo de Levi para uma missão muito especial, que era cuidar do templo, cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas de Deus. E Moisés falou isso para eles, mas eles não aceitaram. E ali também gerou uma grande revolta em Deus. E Deus mandou que aquele povo se afastasse da casa daqueles 3 homens. E ali a terra se abriu e aquelas famílias foram engolidas pela terra. E no dia seguinte o povo ainda murmurou por conta disso, E por isso Deus mandou uma praga. Então, quando a gente olha para cá, a gente vê um povo insatisfeito e trazendo para nós, a palavra de Deus diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso nós somos satisfeitos, por isso nós nos alegramos. Talvez a gente pergunte assim, mas hoje nós não vamos fazer mais um bezerro de ouro, ou alguma coisa que eram feitas lá nos templos pagãos em Corinto. Mas hoje existem os ídolos modernos. E tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é considerado um ídolo. Todas as prioridades da vida acima de Deus são considerados ídolos. E ele mostrou aqui vários exemplos, inclusive da imoralidade, da prostituição, porque a gente já estudou desde o início como era a cidade de Corinto. Uma cidade banhada pela prostituição, de muitos templos pagãos, onde existiam as prostitutas cultuais, onde elas desciam para o porto. Então, o pano de fundo da cidade de Corinto era essa situação. E aquele povo provou Deus, tentou Deus, provocou o agir de Deus, e a murmuração é exatamente a negação da bondade de Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos negando o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Quando a gente olha o início desse capítulo, ele diz que, nesse versículo, estas coisas lhe sobrevieram ao povo de Israel diante de cada
de cada pecado que eles cometeram, a gente viu que teve uma sentença, teve um castigo de Deus. Deus, na linguagem popular, não deixou barato. Então, isso veio sobre eles como exemplos. E ele diz também que foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Então, para que a igreja de Corinto não viesse incorrer no mesmo erro, para que nós não venhamos caminhar pela mesma estrada, não tenhamos o mesmo comportamento, porque Israel via Deus, conhecia os milagres de Deus, já ouviu falar dos pais, dos patriarcas. E assim, quando o pecado do cristão, daqueles que conhecem a Deus, eu entendo que ele é pior do que daqueles que não conhecem. Porque quando nós conhecemos e pecamos, nós pecamos contra o conhecimento, nós pecamos contra a bondade de Deus, nós pecamos contra a graça de Deus. É o ultraje ao sangue de Cristo, ao sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E aí ele no versículo 12, talvez tudo venha culminar para esse versículo 12, que é o principal, pode-se dizer. Ele diz, aquele pois, ele está falando para eles, para aqueles que achavam que estavam de pé, aqueles que se achavam com a consciência forte. Ele diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui é um arremate de tudo isso que ele falou, e tem uma coisa que ele diz aqui, aquele que pensa que está em pé, se pensa que está em pé, na verdade talvez ele já esteja até num terreno escorregadio, e no entanto ele está se gloriando, no entanto ele está ensoberbecido. E muitos lá em Corinto pensavam-se assim, pensavam-se fortes, pensavam-se muito seguros do conhecimento de Deus. E aí quando a gente olha para essa fala do apóstolo Paulo, a gente entende que não há nenhum cristão tão firme que não possa tropeçar. Amém? E é por isso que nós carecemos da misericórdia de Deus, por isso que nós carecemos todo dia de uma convivência segura com Deus, mais aprofundada com Deus, uma relação mais profunda com Deus. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. É por isso que nós precisamos todos os dias desse exame de nós mesmos, porque quantos de nós já não nos admiramos alguma vez de ver alguém que nós conhecemos, que estava nos caminhos de Deus, que estava caminhando com muito vigor, pode-se dizer assim, nos caminhos de Cristo, e tropeçou. Às vezes a gente até pensa, eu já pensei assim, nossa, eu pensava que outros iriam tropeçar, mas essa pessoa, e às vezes os escândalos estouram na igreja, no corpo de Cristo. É por isso, é porque ninguém está totalmente seguro. Nós precisamos todos os dias realmente nos policiar, olhar para o autor e consumador da nossa fé. E ele diz no versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele diz aí que a provação, a gente entende por esse versículo que a tentação, que a provação, se a gente for substituir também a tentação pela palavra provação, é comum à raça humana, é comum ao homem. As provas, elas são inevitáveis, é para todos. Mas ele diz aqui também que tem um livramento, mas ele fala uma coisa interessante, na parte final do versículo, ele diz, pelo contrário, juntamente, chama a atenção essa palavra aí, juntamente com a provação, juntamente com a tentação, ele vai prover o livramento. Ou seja, nós não estamos livres. Junto com a luta, junto com a provação, junto com a tentação, ele vai estar conosco, juntamente.
Às vezes nós queremos ficar livre do problema, ninguém quer passar por problema. Ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por dificuldade. A gente ora por isso, mas ele está dizendo aqui que Deus não vai nos livrar do problema. Isso aí vai vir, mas ele vai juntamente no problema, na dificuldade, ele vai prover livramento de sorte que nós possamos suportar. Bem, porque ele diz aqui que nenhuma tentação, não sobreveio tentação que não fosse humana. Vamos suportar. É claro que isso quando vem, porque é diferente se nós formos procurar a tentação, se nós formos procurar a tentação lá fora, é diferente, não é mesmo? Porque a própria palavra de Deus diz, olha, não deis lugar ao diabo, não deis lugar à carne. Para onde é que nós vamos andar? Porque se a gente está caminhando e vê que algo é perigoso para a nossa vida espiritual, olha, sinal amarelo, volta, marcha ré, eu não posso passar daí. Porque às vezes nós oramos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, como diz lá na oração do Pai Nosso, e no entanto nós vamos procurar a tentação e achamos que Deus vai nos livrar, como assim? É um paradoxo. Então, é que tenhamos cuidado com isso. E talvez esse versículo 12 e o 13, a gente não vai se aprofundar nele, mas ele daria assim um grande estudo, esses dois versículos. Então, continuando, o apóstolo Paulo vai entrar agora, ele vai falar daquilo que ele começou lá no versículo 8, no capítulo 8, aonde ele começou falando da carne sacrificada aos ídolos, que provavelmente foi uma pergunta feita pelos da casa de Cloe, que levaram ali para ele. O apóstolo Paulo estava respondendo coisas que foram levadas para eles, que estava acontecendo na igreja de Corinto. E possivelmente as perguntas que foram feitas a respeito disso era se podia comer, ir nos templos pagãos, que era o que mais tinha em Corinto. Um amigo me convidou para ir lá no templo pagão, e lá eu vou comer carne sacrificada ao ídolo, vou beber bebida sacrificada aos ídolos. Pode? Ou então posso comprar carne no açougue, porque possivelmente também era vendida, quando a gente estuda a história de Corinto, as carnes eram desviadas, o atravessador eram vendidas para os açougues. Eu posso, um amigo, me convidar para um churrasco, ir lá comer das carnes sacrificadas aos ídolos? Eram perguntas que o apóstolo Paulo estava respondendo para a igreja de Corinto. E aí ele vai dizer, portanto, meus amados, agora ele vai entrar na parte prática, ele vai responder realmente o que ele começou a falar no capítulo 8, porque a partir dali ele foi, a partir da história aí da carne sacrificada aos ídolos, ele deu uma aula de liberdade cristã, e ele vai finalizar aqui nesse capítulo. E aí ele vai dizer, portanto, meus amados, versículo 14, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai-vos mesmo, vós mesmo o que digo. Portanto, ele vai dizer, portanto, ele está concluindo o que ele falou, portanto, é uma introdução a uma conclusão que ele vai falar sobre esse assunto, que começou lá no capítulo 8, ele vai falar agora da parte prática, e ele é bem claro aqui logo no versículo 14. Fugir da idolatria, fujam da idolatria, é um imperativo. Fujam da idolatria, porque a idolatria nada mais é do que um serviço espiritual prestado a um ídolo. E não é Deus, lógico. Então, a igreja ela teve muito que lutar contra isso durante a sua jornada, porque a maioria daquelas cidades, nações, elas eram politeístas, adoravam diversos deuses. Inclusive a cidade de Corinto tinha vários deuses. Atenas, então, nem se fala.
conhece, estudamos a Romanos aqui, a carta aos Romanos, e vemos lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo chega ali na cidade de Atenas, que ele se depara com tantos altares, inclusive a um Deus desconhecido. Então a igreja teve que lutar muito contra isso. Deuses era o que não faltava naquelas nações. E Corinto estava inserida nesse contexto. E ele vai dizer agora, no versículo 5, eu estou falando como a criteriosos. Algumas versões dizem, eu estou falando como a sábios. Estou falando para vocês que se consideram sábios, entendidos do assunto. Aqui a gente vê até talvez um pouco de ironia do apóstolo Paulo. Porque aquele povo ele queria ser muito conhecedor, muito cheios do entendimento. Então ele está dizendo, agora eu vou falar e vocês vão me julgar se eu estou certo ou não. E aí ele vai dizer, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E aí ele vai trazer um exemplo da Santa Ceia, que é a comunhão com Cristo. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos em comunhão com o sangue e com o corpo de Cristo. E no versículo 17 ele vai dizer também que nós temos comunhão uns com os outros, porque nós somos um só corpo e nós participamos unicamente de um pão, participamos de um único pão. E historicamente, no início da igreja, a Santa Ceia o momento da Santa Ceia era um cálice só, grande. E aquele cálice era passado de mão em mãos. Não era? Todos bebiam a mesma, de boca em boca. Então, por isso também ele está falando sobre isso. A igreja é um só corpo. Talvez ele esteja dizendo aqui, vocês comem de um só cálice, de um só pão. Até o pão era um pão, não era partido, como hoje é feito aqui. Era um pão grande mesmo, que as pessoas vinham, tiravam um pedaço, cada um tirava o seu pedaço. Hoje o cálice já é individualizado, já é descartável, até por uma questão sanitária, mas ainda existem lugares assim. E a gente sabe de muitas histórias engraçadas sobre essa questão do mesmo cálice grande que era passado de um para o outro. Mas no original a Santa Ceia era assim. Inclusive ainda, no próximo capítulo o apóstolo Paulo vai falar ainda, vai dar várias orientações sobre a Santa Ceia, porque o povo ali estava uns comendo na frente dos outros, outros enchendo a barriga na frente dos outros, comendo um pedaço de pão, e ele vai trazer a realidade, vai colocar ordem no momento da Santa Ceia do Senhor. Então ele trouxe isso aqui para mostrar que e ele vai dizer ainda um outro exemplo aqui, considerai o Israel, no versículo 18, segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Ele está fazendo uma referência à época dos sacerdotes, onde parte da carne sacrificada, o sacerdote podia comer uma parte daquela carne, era permitido por Deus que ele comesse, porque os sacerdotes eles não tinham salário, então eles podiam pegar determinado pedaço de carne. É sabido que na história de Israel isso aí se desvirtuou. Inclusive lá na família do sacerdote Eli, depois dele ter ficado velho, que os filhos tomaram conta do sacerdócio, eles foram penalizados por isso, porque os filhos tiravam os melhores pedaços de carne, ficavam para eles, negociavam, vendiam para o atravessador, e por isso aquela família ela foi penalizada. Mas aí o que o apóstolo Paulo quer, já vamos finalizar, mostrar com esse exemplo da Santa Ceia, que nós somos participantes do corpo de Cristo, que temos comunhão com Cristo, temos comunhão uns com os outros. O que ele quer dizer com isso? Ele vai responder no versículo 19.
Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha só, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que as coisas sacrificadas não eram nada, o ídolo não era nada, mas o que estava por trás do ídolo, que eram os demônios, aí sim, é que era perigoso. Porque a idolatria, ele está deixando bem claro, e Moisés já tinha dito isso lá no deserto, que a idolatria é um produto de Satanás. Então, quando aquele povo, ele ia para o templo, aqueles cristãos iam para os templos pagãos, se sentavam ali para comer das carnes sacrificadas, se alegravam com aquilo ali, estavam sentados ali com seus amigos. Aquilo ali era um ato similar à Santa Ceia. Ou seja, eles estavam se unindo, não com o ídolo, porque o ídolo é morto, o ídolo não é nada. Mas eles estavam, assim como na Santa Ceia, nós nos unimos com Cristo, ali eles estavam se unindo a Satanás, aos demônios. Por isso o apóstolo Paulo vai ser bem claro, vai dizer não pode. Não pode. Como é que vocês bebem, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Como assim? Vocês se alegram na casa do Senhor, participando da Santa Ceia, se unindo ao corpo de Cristo, ao sangue de Cristo, se unindo a Cristo, e aí vocês se sentam lá no templo e vão se unir, ser participantes da mesa onde se cultua os demônios? Não faz sentido. Por isso ele diz não, fugir da idolatria. E aí ele vai finalizar dizendo: ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais fortes do que ele? Ele vai dar aqui é igual, como ele já mostrou o exemplo de Israel, que para tudo aquilo que Israel fez, teve uma sentença. Ele vai dizer aqui, olha, não provoquemos, vamos provocar o zelo do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Deus? Israel, toda aquela multidão não foi mais forte do que Deus. Deus derramou da sua ira e só não consumiu aquele povo outras vezes porque Moisés intercedeu. E nessa briga com Deus, ninguém ganha, porque Deus é poderoso. Deus é o Senhor. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E faz sentido, porque ele é o Deus criador. O ídolo não é nada. Aquelas imagens que tinha lá nos altares de Atenas não era nada, era deuses mortos. As que tinham a deusa do amor, Afrodite, tantos outros deuses que tinham ali em Corinto, não é nada, era só uma imagem. O que estava por trás disso era produto de Satanás. Então a idolatria, os ídolos, é produto de Satanás. É a primeira vez que o apóstolo Paulo vai ser bem claro e falar sobre isso. Por isso ele vai condenar. Vocês não podem fazer isso. Não podem fazer isso, tá? Então a gente vai encerrar por aqui 9 horas. No próximo capítulo, o próximo pregador ele vai continuar falando, vai finalizar sobre liberdade cristã. Ele vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E muitas coisas importantes sobre a liberdade cristã. Então vale a pena, não perca a próxima terça-feira, porque vai fechar aqui com chave de ouro o assunto liberdade cristã. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, muito obrigada, meu Deus, por mais esse momento tão especial aqui na tua casa. Obrigada pela tua palavra que tem, Deus, nos ensinado tanto, aberto o nosso entendimento. Nós reconhecemos como igreja que somos necessitados da tua palavra, meu Deus.
porque a tua palavra é vida, a tua palavra é luz, e que o Senhor continue nos abençoando, nos dando entendimento, abençoa a tua igreja nesse sentido, que nós venhamos realmente almejar, ansiar pelo aprendizado da tua palavra, para que possamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus, para que possamos avançar realmente seguros, firmes, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus, agora nos despede em paz, iremos ali para o nosso... Como é bom nós fazermos parte da igreja. Nós te agradecemos realmente, nos dá uma noite de paz, debaixo da tua proteção, da tua segurança, Deus, e realmente nós descansamos em ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Não esqueçamos da escola bíblica também, amém? Quinta-feira na casa da irmã Nancy.